Eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler aqui alguns versículos desse texto que servirá de motivo para a nossa meditação essa noite. Dia das Mães, em que a nossa sociedade celebra as nossas mães, se lembra de uma forma particular das nossas mães. E esse texto tem aqui um detalhe que fala a respeito das mães, mas não é aquela mensagem tão alegre e animada que a gente costuma pregar no Dia das Mães. E eu queria continuar trabalhando convosco esta mensagem que o Senhor colocou na nossa vida, no nosso coração, de pregar acerca da vinda de Jesus, que está iminente, está bem próxima. E nesse texto aqui Jesus fala também acerca disso, e ele inclui as mães nesse texto aqui. Vamos ler. Versículo 1, Mateus capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entende. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E quem estiver sobre um telhado, não deixa atirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volta atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das mães que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, porquanto se vos disserem: Eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí estarão também as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol resplandecerá, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois esta é a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas,
sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim também, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai, pois, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não pensais. Quem pois, é o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser em seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer-os e a beber com os ébrios, e virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, à hora em que ele não sabe, separá-lo-ei e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Vocês viram um versículo que fala das mães, não é? É o 19, não é? Ai das grávidas e das mães que amamentarem naquele dia. Né? Ou seja, até para a vinda de Jesus, as mães são lembradas. Né? Então, eu quero conversar alguma coisa convosco hoje acerca justamente continuando esta reflexão, esta pregação acerca da vinda de Jesus. Né? O nosso texto ele fala algumas coisas interessantes. Ele diz que este Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Diz aqui nesse texto que este Evangelho ele precisa ser pregado em todo o mundo. Quando estiver próximo à vinda de Jesus, Jesus já está anunciando aqui. E é justamente esse o chamado que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Que através de nós, este Evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E Jesus anunciou que quando a sua vida estivesse próxima, esse Evangelho iria ser pregado. Uma outra comparação que ele faz aqui é com os dias de Noé. Nos dias de Noé, o que é que aconteceu? Os dias que antecederam aos dias de Noé. Noé foi chamado o pregoeiro da justiça, ou pregador da justiça. E você sabe quantos anos Noé andou pregando? Alguém sabe? 1 ano e 2 meses. Foi? Foi não. 12 anos, foi? 40? 3 vezes 40. 120 anos. 120 anos pregando a mesma pregação. Sabe qual era a pregação que ele pregava? Vem aí um dilúvio. E se vocês não se arrependeram, todo mundo vai morrer. Era a pregação de Noé. Noé não tinha outra pregação para pregar, não é? Ele não tinha bênção para decretar, vitória, na vida das pessoas. Não, a pregação dele era uma coisa só. E pensa num pregador fracassado. Né? Quantas vidas ele conseguiu converter? Foi só a família dele, se calhar porque foram obrigados. Se calhar porque eu sei, vocês vão, porque eu estou mandando, não é porque vocês querem, não é? Mas a Bíblia diz que apenas 8 almas de uma geração de milhões de pessoas, apenas 8 almas fracassaram. A gente analisa muitas vezes o ministério e os nossos ministérios por uma perspectiva muito humana, né? Muito terrena. Assim, se a gente olhasse, se a gente dissesse assim, o nosso ministério está sendo um sucesso, não responde.
Né? Nosso ministério está sendo um sucesso. Né? Talvez alguns, na perspectiva humana e terrena, digam que não, e questionem até o nosso ministério. Mas na perspectiva de Deus, no olhar de Deus, o ministério de Noé foi um sucesso? Foi. O ministério de Noé foi um sucesso tremendo. Né? Exatamente porque Deus lhe deu uma missão e ele cumpriu a sua missão, ele executou a sua missão até ao fim, e no final o resultado foi o resultado que era para ser. Né? Agora, não se converteram milhões de pessoas? Não. Ele não conseguiu salvar a sua geração? Não. Mas ele pregou, o seu ministério foi um sucesso porque ele foi fiel. Ele manteve a sua integridade. Ele pregou a palavra que Deus lhe mandou pregar. Ele não inventou um evangelho novo, mais agradável ao ouvido das pessoas, para conquistar multidões. Ele manteve-se fiel à palavra que Deus lhe mandou pregar. A palavra era muito dura. Era uma palavra que anunciava morte, que anunciava destruição, que anunciava uma catástrofe à escala mundial. E as pessoas não acreditaram. Né? E a palavra de Deus diz que até que veio o dilúvio e os consumiu a todos, morreram todos. Né? Diz aqui nesse nosso texto. E depois lá mais na frente ele ainda fala do servo, né? Do servo fiel. Tudo isso para mim é um grande encorajamento ler esse texto aqui, entende? Eu há muito tempo que eu não refletia sobre ele, não meditava sobre ele, e hoje eu me dediquei um pouco passei o dia lendo e meditando sobre esse texto. Eu encontrei realmente este reforço para a minha esperança, para este chamado que Deus tem na nossa vida, né? E ele fala acerca do servo fiel, versículo 45. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado o servo que, quando o Senhor vier, achar assim servindo. Aquele servo que ele é íntegro, que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele está cumprindo a missão. Então nós queremos ser esses servos para continuar pregando essa palavra, né? Agora, voltando um pouco aqui para a nossa meditação, trazendo também para a questão das mães, né? E da família. O sentido que eu quero dar à nossa palavra é ao mesmo tempo falar um pouco sobre as mães e sobre a família, mas também no sentido de uma responsabilização. Por quê? Porque cabe a nós, enquanto pais e enquanto mães em particular, tentar também resgatar os nossos filhos. Porque os nossos filhos também estão ou podem estar na mesma onda de destruição e de morte que vai consumir todo este mundo. Jesus está voltando, a sua vinda é iminente. Isto devia despertar em nós uma profunda convicção de responsabilidade. Porque cabe a nós falar de Jesus para as pessoas, não é? Costuma-se dizer, às vezes as pessoas dizem, a igreja não cresce porque a culpa é do pastor. Mas pastor não gera ovelhas. Quem gera ovelha é ovelha, não é? O pastor lá do rebanho, ele consegue fazer ovelha? Nem por probeta, né? Alguns ainda tentam, né? Mas não dá certo, né? Pois é, mas ovelha é que gera ovelha, né? Você cruza as ovelhas e sai as ovelhinhas. E é assim também na igreja, né? A responsabilidade de fazer crescer a igreja, fazer desenvolver a igreja, é da própria igreja, né? O pastor está aqui para dar todo o suporte, para dar o apoio, para ajudar, para ensinar o povo, para doutrinar, né? Mas cabe a nós depois sair por aqui fora e chegar na nossa casa, falar com os nossos filhos, orar pelos nossos filhos e entender isso como uma missão de vida. A história está cheia de mulheres que realmente elas fizeram um trabalho tremendo dentro das suas próprias casas, aparentemente fazendo muito pouca coisa. A missão delas foi qual? Foi preparar os seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. Através da oração, através do testemunho, através do ensino da palavra que elas sabiam. Talvez não fossem nenhumas mestras teológicas, mas elas não precisavam disso. Elas estavam um ensino simples e puro, mas principalmente elas oravam muito pelos seus filhos. Os nossos filhos e a nossa geração e os amigos dos nossos filhos, eles precisam de muita da nossa oração, para que essa geração se converta. Deus vai dar uma última grande oportunidade a este mundo. E o nosso desejo é que realmente os nossos filhos estejam dentro dessa grande oportunidade. Eu creio que milhões de pessoas vão se salvar, ao contrário do que aconteceu nos dias de Noé. Esta última chance é para que realmente haja milhões de pessoas aceitando Jesus. Ainda há escolhidos que não estão
no rebanho do Senhor, que ainda podem ser transportados para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos realmente fazer essa obra, através da pregação, através do testemunho, através da oração, em relação às nossas próprias famílias, começando nas nossas próprias famílias. Nós vivemos um tempo em que o conceito de família está se vulgarizando, está se dispersando, não é? Está sendo interpretado das mais variadas maneiras. E na realidade a intenção é desfazer o conceito de família, para que família seja cada vez menos relevante. Mas nós sabemos que a base de uma sociedade é a família. Então quando eu levo a minha família na presença de Deus, quando você leva a sua família na presença de Deus, quando você vê a sua família como sua missão aqui na Terra, a sua primeira missão, muita gente quer pregar muito na África, quer pregar em São Paulo, quer pregar em Curitiba, e esquece a sua casa, né? Esquece a sua própria família. Nós somos missionários dentro da nossa própria casa. O nosso primeiro local de missão, nosso primeiro local onde a gente vai ensinar a palavra, onde a gente vai interceder pelas pessoas, é na nossa própria casa. Não adianta a gente perder o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família, né? Perder os nossos filhos. Então a gente precisa entender o conceito de família. E quem criou o conceito de família foi o próprio Deus. Quando Deus se apresenta como uma família, né? Se você meditar um pouco sobre o conceito da Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo, eles representam já uma família, né? Tem um Pai, tem um Filho, tem um Espírito Santo. São três pessoas dentro da mesma casa. E que, de uma forma surpreendente para nós, três pessoas que coabitam dentro da mesma casa na mais completa e perfeita harmonia. Essa harmonia é tão grande que eles parecem um. E para nós é difícil entender a Trindade, porque a gente nunca sabe quando é que é um e quando é que é três, né? Porque eles são tão unidos que são como se fossem um. Mas ao mesmo tempo têm três individualidades, têm três personalidades, têm até três funções diferentes. E isso é o conceito de família. A família é para ter pai, mãe, filhos. Depois vem as namoradas dos filhos e os namorados dos filhos, e depois vêm os maridos das filhas e as esposas dos filhos, e depois vêm os netos, e antes nós tínhamos os pais, e nós tínhamos os sogros, e tudo isso é família. E o que é uma boa família? É uma família onde há harmonia. Então esse é o algo que a gente precisa trabalhar e incentivar dentro da nossa família. E as mães, de uma forma muito particular, os pais também, mas as mães de uma forma particular, precisam de abraçar essa função de cuidar da dimensão espiritual das suas famílias através da oração. Orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, levar isso na presença de Deus realmente como um projeto, como uma missão. Isso realmente não é exclusivo das mães. Nós lemos que Jó, ele orava pelos seus filhos na madrugada. Não era uma mãe, era um pai, mas ele orava pelos seus filhos na madrugada. E um detalhe interessante no caso de Jó é que ele orava pelos seus filhos que já não moravam mais com ele. Eram filhos adultos que tinham casado, que tinham constituído família e que tinham ido embora, não é? Viver a sua vida. E às vezes nós achamos, porque os nossos filhos já estão vivendo a sua vida, que já não é mais nossa responsabilidade. Mas não é verdade. Jó ainda orava pelos seus filhos, apesar de já estarem cada um no seu canto. Cada um já ter a sua casa, cada um já ter a sua esposa, o seu marido, e viver a sua vida. E ele continuava a orar na madrugada. Então essa missão em relação à nossa família e aos nossos filhos, não é uma missão que a gente às vezes pensa assim: eu estou orando pelos meus filhos porque eles ainda estão comigo, estão sob a minha responsabilidade. Mas na hora que eles saem de casa, eles vão-se embora, eles vão viver a vida deles, aí não estão mais sob a minha responsabilidade, então já não é mais comigo. Mas isso não é verdade. Nós somos líderes espirituais da nossa casa. Enquanto líderes espirituais, nós continuamos a ter essa missão, essa obrigação de continuar a querer salvar a nossa família, a querer converter a nossa família. A dizer, mas pastor, eles já são crentes, mas tem muitas áreas na vida deles que precisam ser salvas ainda, não é? Porque a salvação, ela tem estágios. Existe a salvação da alma,
em que Jesus nos perdoa pelo poder do seu sangue derramado, mas depois existem áreas da nossa vida que também precisam ser salvas, né? Alguns de nós precisam ser salvos na área financeira, outros precisam ser salvos na área profissional, outros precisam ser salvos na área sentimental, né? Áreas em que nós somos meio escravos, em que nós nos submetemos debaixo de um jugo e ficamos ali presos àquele negócio, e nós precisamos de uma libertação, nós precisamos de um auxílio nessa área, de uma salvação. Então nós precisamos continuar orando pela nossa família em todas as áreas. E depois vem os netinhos e a gente vai... Um neto é um segundo filho, né? Na realidade, o neto é o filho que a gente gostava de ter tido, porque só vem com o ônus e não traz o... Ou melhor, só vem com o bônus e não traz o ônus, né? O ônus fica lá para o pai e para a mãe dele cuidar, que é a educação. E nós só vamos abraçar, dar beijo, né? Cuidar, mimar, dar tudo que nós não demos aos filhos, nós damos ao neto, né? Né? Aí se o pai for disciplinar, a gente briga com o pai, deixa o menino, coitado do menino, você está ralhando com o menino, para que está batendo no menino, né? A gente faz porque é neto, porque o neto é o quê? É um filho sem responsabilidade. Entende? Neto é isso, é filho sem responsabilidade, que é o sonho, consumo de todo pai, né? Ter um filho, mas que a gente não precisasse de disciplinar. Porque isso então se materializa no neto. Você entende porque é que o avô é tão relaxado com os netos? Né? Porque ele vê o neto como um filho sem a responsabilidade de ter que educar. Essa responsabilidade do pai e da mãe não é minha, então eu só vou curtir. Né? É assim, agora a gente vai... Mas ao mesmo tempo, você deve, quem tiver neto, ou quem tem neto, ou quem vai ter neto, deve realmente ter essa perspectiva, que eu acho que ela é muito legal, muito doce, muito agradável, né? Mas ao mesmo tempo sem perder a responsabilidade de continuar orando para aquela criança, ou para aquele jovem, ou para aquela pessoa, para que Deus trabalhe poderosamente na vida dela. Deus tem projetos na nossa vida que você não tem noção. De todo o mundo. Às vezes a gente satisfaz com pouca coisa. A gente satisfaz porque o nosso filho está indo na igreja. Ou porque o nosso filho já declarou que aceitou Jesus. E a gente se satisfaz com isso. Mas ele não está executando, ele não está sendo nada no reino de Deus. Ele não está cumprindo a sua função. Deus tem um chamado na vida dele, não está fazendo nada. Deus não está trabalhando na vida dele porque ele não está deixando. Não está moldando ele para ser uma pessoa melhor, um servo, um obreiro melhor. Então Deus tem tanta coisa ainda para fazer na nossa vida, na vida dos nossos filhos, que não se esgota no plano da salvação. Então a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa insistindo para que Deus trabalhe nessa questão. Mas você diz, pastor, mas eu não tenho tempo, você não sabe a minha vida é muito cheia, é muito corrida, eu ando voado, estou ligado na tomada e eu não tenho tempo para orar. Né? Sabe porquê? Porque nós confundimos o importante com o urgente. Né? E na verdade nós priorizamos tudo o que é urgente. E tem muita coisa que é urgente na nossa vida que não é importante. Entende? Tem muita coisa na nossa vida que realmente não é importante. Nem tudo o que é urgente é realmente importante. Mas nós sacrificamos no altar do urgente aquilo que é importante. Né? Uma das coisas que é importante seria realmente a gente tirar um tempo para orar todo dia. Um tempo para estar com Deus, um tempo para alimentar a nossa alma. E a gente às vezes passa o dia e pouco a gente orou, quase não lemos nada da palavra, é tudo assim muito rápido, muito fugaz, e a gente depois se queixa que a nossa alma está definhando e a gente não sabe porquê, porque a gente confunde o urgente com o importante. Na realidade a gente prioriza o urgente. E o urgente é o que é tudo aquilo que atravessa na nossa vida e que a gente tem que resolver, que a gente precisa resolver. E às vezes tem coisa que realmente é urgente e é importante também. Mas tem tanta coisa no nosso dia a dia aqui que tem a capa da urgência, mas não tem nada de importante. E a gente acaba priorizando e depois não temos tempo para aquilo que é importante. Não é? Trabalho é importante? É. Trabalho é importante, mas tem outras coisas que são mais importantes que o trabalho. Trabalho é só trabalho. Dinheiro é só dinheiro. Dinheiro é só dinheiro. Como eu costumo dizer, as coisas mais caras nesta vida são todas aquelas que o dinheiro não compra. As coisas que o dinheiro compra são todas baratas. Pode ser um Rolls Royce que custa 1 milhão, mas é barato. Sabe porquê? Porque o dinheiro consegue chegar lá. A gente pode não ter esse dinheiro, não é? Mas alguém tem e consegue chegar lá. Agora tem coisa que o dinheiro não compra. E essas são as coisas verdadeiramente caras. Não é? O perdão da alma o dinheiro não compra. A paz interior o dinheiro não compra.
E tem tanta gente que tem tanta coisa e não tem o que é importante, porque priorizou só o que é urgente. E a gente precisa realmente trabalhar isso poderosamente na nossa vida. Eu li acerca de uma mulher chamada Susana Wesley, não sei se vocês já ouviram falar dela. Essa mulher foi uma mãe que viveu durante o século XVIII, uma mulher de Deus, uma mãezona, uma mãe de 19 filhos. Ai meu Deus, 19 filhos, é uma realidade que nos ultrapassa, né? Alguém hoje imaginaria ter 19 filhos? Eu não sei nem como é que ela sobreviveu a 19 partos. Mas o certo é que aquela mulher tinha 19 filhos. Imagina a vida, como seria a vida dessa mulher, né? Porém, ela tinha um horário diário em que ela fechava a porta do seu quarto e ia orar pelos seus filhos e pela sua família. Todo dia, aquela mulher tinha esse ritual na vida dela. E nenhum filho ousava bater na porta do quarto naquele horário. Porque eles sabiam, pela disciplina também que ela tinha imposto na sua casa, que aquele horário ali era sagrado, era intocável. Aquele horário era o horário que ela ia colocar todos eles na presença de Deus. E essa mulher fez um trabalho maravilhoso. Através da educação que ela deu aos seus filhos e através da intercessão dela na presença de Deus. E um dos maiores frutos desse trabalho foi um homem chamado John Wesley, um grande pregador, um dos maiores pregadores que a Inglaterra conheceu do século XVIII, que fez uma obra tremenda. A sua mãe só conseguiu trabalhar dentro dos limites da sua casa. O ministério da sua mãe, a área de influência dela, não passou da porta para fora. Ou se passou só ali naquela vizinhança dela, na família dela, mas teve um resultado restrito, né? Não foi uma coisa assim avassaladora, foi uma coisa restrita, que se limitou ali à rua dela, à casa dela, à família dela. Mas pela semente que ela lançou, o fruto que veio dessa semente foi o seu filho, que fez um trabalho que impactou toda a Inglaterra. Na realidade, o filho foi levar o trabalho da mãe, a missão da mãe, para onde a mãe não tinha condição de ir. Deus perpetuou, Deus deu continuidade à missão da mãe no seu filho. Os nossos filhos, eles podem fazer isso com a gente, sabia? Se a gente entender os nossos filhos como uma missão, que a gente quer resgatá-los para o reino de Deus, a gente quer comprometê-los com o reino de Deus, a gente quer que os nossos filhos se tornem homens e mulheres de Deus, dedicados, sérios, fiéis, que estão envolvidos na obra, que querem fazer a obra, que veem o reino como uma missão, uma tarefa a mais nobre de todas as tarefas. Então a gente iria conseguir fazer uma obra muito grande, os nossos filhos iriam dar continuidade. A minha oração pelos meus filhos é para que Deus levante deles 2 homens e uma mulher de Deus, que sejam mais fiéis do que eu, mais consagrados, mais dedicados ao Senhor, e que Deus faça uma obra através dos meus filhos bem maior que a mim. Eu não tenho nenhuma ambição de que eu seja mais notado que eles. A minha oração é que eles sejam melhores que eu. Que Deus os use mais poderosamente do que Ele me pode usar a mim. E eu creio que se Deus fizer isso, na realidade os meus filhos vão dar continuidade ao meu trabalho. Eles vão dar continuidade ao nosso esforço para que a Igreja e para que a obra de Deus ela continue. Porém, a oração ela requer constância. A oração ela é difícil por causa disso. A maior dificuldade da oração é continuar. É continuar. Vocês estão orando aqui toda a semana, né? E vocês sabem a luta que é vir para cá todo dia. Porque de vez em quando a gente quer vir, mas se levanta uma barreira, aparece alguém em casa, um obstáculo surge e a gente acaba não vindo, né? A oração ela requer isso de nós, constância. Na verdade, para nós conseguirmos uma vida de oração correta diante de Deus, a gente precisa de ser extremamente disciplinado e não negociar aquele tempo. Aquele momento de oração ele precisa ser inegociável. Não tem nada que me vai tirar daquele momento, naquela hora, porque eu não vou abrir mão. Pode chover picaretas que eu não vou sair daquele momento de oração, entende? A gente precisa ter esse tempo como um tempo inegociável.
Porque é que a gente muitas vezes fracassa nessa vida de oração e da intercessão em relação aos nossos filhos e à nossa família? Porque a gente negocia. A gente abre mão em função de uma outra coisa, não é? Talvez a gente troque uma coisa importante por uma coisa urgente. Então a gente acaba não dando continuidade. Mas dou graças a Deus pelo trabalho de oração que está sendo feito aqui na igreja, né? A gente sabe que nem todos os dias vocês podem vir, mas tem havido uma constância, tem havido uma perseverança, e essa perseverança tem dado frutos, né, na nossa vida. Mas você diz assim, mas pastor, cadê o fruto? Né? Mas está acontecendo coisas na nossa vida, né? E na minha vida em particular, e Deus está abençoando. Eu ouvi que a mãe de Agostinho orou por ele 39 anos. Agostinho era um homem extremamente culto, extremamente erudito, porém muito devasso. E a mãe dele, que era uma verdadeira cristã, ela orou por ele 39 anos. Ao fim de 39 anos ele verdadeiramente se converteu e Deus transformou ele num homem de Deus. E Agostinho um dia fez esta declaração: um filho de tantas lágrimas jamais podia perecer. Um filho de tantas lágrimas jamais podia perecer. Ou seja, ele atribuía a sua conversão, a salvação da sua alma, o perdão dos seus pecados às lágrimas da sua mãe, que orou por ele, certamente chorando muitas vezes, vendo ele completamente imerso no pecado. Ela orava por ele, orou por ele durante 39 anos, até que ele finalmente cedeu, finalmente ele se entregou a Cristo, e Deus então levantou dele, fez dele um grande homem de Deus, e utilizou toda essa capacidade que ele tinha de homem culto para o seu reino também. Uma outra verdade que a gente também precisa entender é que as bênçãos espirituais, elas são antecedidas de batalhas espirituais. Muitas vezes a gente quer vitória sem briga, né? Vitória sem guerra, mas não existe. Não tem como... Dizem que só o Fluminense consegue de vez em quando umas vitórias sem brigar, né? Mas tirando esses casos excepcionais, todo mundo, para a gente conseguir uma conquista, a gente tem uma batalha, né? E na dimensão espiritual isso é maior ainda. E como é que a gente vence as batalhas na dimensão espiritual? É na oração, é na palavra, é na consagração ao nosso Deus. Então a bênção espiritual era antecedida pela batalha espiritual. Então muitas vezes a gente tem em vista, a gente está orando por uma bênção espiritual. A gente está orando por esta sala cheia. A gente está orando por Deus trazer gente para esta igreja. A gente está orando para que Deus use esta igreja como uma ferramenta. Agora, a gente tem que entender que na hora que você se levanta para procurar uma bênção espiritual, ao mesmo tempo se levanta uma batalha espiritual para tentar combater, para tentar contrariar essa bênção. Isso é automático, isto é certo. Sempre que a gente persegue uma bênção espiritual, a gente atrai uma batalha espiritual. A gente atrai uma luta que a gente precisa lutar. O inimigo é extremamente vingativo e ele retalia. Na hora que você se levanta numa missão para servir a Deus, num chamado que Deus colocou na sua vida, ele imediatamente usa algum meio para retaliar você. Para quê? Para lhe fazer desanimar, para lhe fazer entristecer, para dizer assim, não está valendo a pena, porque é que eu estou metido nisso? A briga está grande demais. Sempre que a gente se levanta numa perseguição de bênção espiritual, se levanta uma batalha espiritual, porque é o inimigo tentando se vingar de nós, o inimigo tentando nos retaliar, porque a gente está tentando conquistar a bênção espiritual. E um outro papel das mães é nós precisamos ter a coragem de consagrar os nossos filhos a Deus. Eu lembrava uma vez uma frase que a irmã Francis falou acerca do seu pai, que a irmã dizia que orava e entregava os seus filhos a Deus, e o seu pai lhe disse, você tem coragem para fazer isso? Né? Parece uma coisa assim meio esquisita, mas é verdade. A gente precisa ter coragem para consagrar os nossos filhos a Deus, entregar os nossos filhos na mão de Deus,
para que Deus cumpra o seu propósito nos nossos filhos, no seu reino. Quando você consagra os seus filhos a Deus, você está a consagrar os seus filhos a Deus para o reino de Deus. Entende? É muito fácil a gente consagrar os nossos filhos para que eles sejam homens e mulheres bem-sucedidos, humanamente bem-sucedidos. Mas quando a gente os consagra a Deus, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos no seu reino. Ainda que humanamente todo mundo vai dizer que ele não é ninguém, que ele não está fazendo nada, que ele não completou a sua missão. Nós falamos há pouco acerca do exemplo de Noé. Humanamente alguém dirá que aquele homem foi um homem bem-sucedido? Valeu a pena humanamente a vida dele? Era esse o sonho do seu pai para a vida dele? Com certeza não. Não é? Se você imaginar algo para o seu filho, ainda que seja no reino, você quer ver o seu filho converter muitas pessoas, levar muita gente aos pés de Cristo, fazer coisas extraordinárias na obra. Você imagina alguém que se levanta, que é um servo de Deus dedicado, e a única coisa que ele consegue converter em 120 anos de pregação é a sua própria família. Se calhar com muita luta e dificuldade ele conseguiu convencê-los a ficar junto com ele. Pois foi assim. E é por isso que exige coragem. Na realidade, essa afirmativa do seu pai não era tão errada assim, né? Não era tão sem sentido. Porque na hora que você consagra um filho a Deus, você pode estar a consagrá-lo para um sucesso que o mundo não reconhece. Para um tipo de sucesso que só Deus vai contemplar. Nós podemos dizer assim, a vida de Jesus Cristo, terrena, humana, foi um sucesso? Não foi. Jesus passou 3 anos e meio num ministério extremamente impactante, fazendo coisas que ninguém fez. A gente hoje diz assim, a igreja lá em cima está lotada, porque eles estão pregando profecia, porque eles estão anunciando coisas, não sei o quê. Jesus deu 10-0 naquilo que eles estavam lá a fazer. Primeiro, Jesus não pregava profecia que não acontecia, ele pregava e acontecia. Segundo, Jesus fazia milagres que ninguém consegue fazer. E não eram milagres de cura interior que ninguém sabe se está acontecendo ou não. Eram milagres visíveis. De um paralítico que está com os membros mirrados e enfraquecidos, começar a andar. Um cego de nascença, não havia registro de cura de cego de nascença, o cego de nascença começou a ver. Ressurreição de mortos. E no final de tudo, o resultado de tudo isso, foi uma pequena igreja de 120 pessoas. Não é? Foi um sucesso? Não. Na realidade, o grande sucesso do cristianismo, ele veio através dos apóstolos. Foi na continuidade, foi na ação depois do Espírito Santo, que tudo depois se disputou. Pedro, numa sua pregação, converteu mais gente que Jesus no seu ministério todo. Numa pregação, Pedro conseguiu converter mais gente do que Jesus em todo o seu ministério. Então, humanamente, é isso que a gente às vezes pode estar projetando para os nossos filhos. E é por isso que existe coragem. Não é? Normalmente nós desejamos para os nossos filhos serem pessoas bem-sucedidas profissionalmente. A gente se esforça muito, a gente se desgasta e a gente prioriza uma formação superior para os nossos filhos. A gente abre mão de tanta coisa para nós, porque os nossos filhos estão na faculdade, os nossos filhos estão estudando e a gente quer que eles se formem. Porquê? Porque uma formação superior vai lhes abrir perspectivas de trabalho, perspectivas profissionais muito mais bem-sucedidas, com um retorno financeiro melhor do que se eles não tivessem estudado. E a gente se esforça, a gente se gasta e se desgasta para que eles sejam bem-sucedidos nessa dimensão. Mas raramente a gente tem a mesma perspectiva, a mesma visão, a gente dá a mesma importância ao sucesso espiritual da vida dos nossos filhos. Depois a gente reclama que de grandes pastores, de grandes pregadores, não saíram filhos do mesmo nível. E sabe porquê? Porque os pais não priorizaram isso na vida deles. O que o pai projetou para a vida deles foi talvez ele ser médico, ele ser advogado, ele ser engenheiro civil, ele ser arquiteto, ele ter uma boa formação. E investiu tanto nessa formação que esqueceu de investir na dimensão espiritual.
E por isso o filho muitas vezes não seguiu os passos do pai em termos de fervor espiritual, em termos de trabalho no reino. Lembramos ainda o exemplo de Ana, mais uma mãe, que eu queria lembrar para você essa noite. Uma mãe que desejou muito um filho, ela era estéril, mas ela desejou muito ter um filho. E ela fez um voto na presença de Deus. Ela disse: Deus, se tu me des um filho, eu vou consagrar o meu filho a ti. Estávamos a falar de pais, mães e pais que têm coragem de consagrar os seus filhos a Deus, não é? Pensa uma mãe que teve coragem. E quando ela falou que ia consagrar o filho a Deus, ela estava indo muito longe, muito mais do que a gente está imaginando para os nossos filhos, quando a gente ora por eles. O que ela estava dizendo era que na hora que o menino deixasse de precisar dela, deixasse de ser amamentado, ela ia colocá-lo no templo para que ele fosse educado pelos sacerdotes, para que ele crescesse, ou seja, ela abriu mão do seu filho, da educação do seu filho, de ver o seu filho crescer. Você já imaginou o que é isso? O que é entregar um filho a Deus dessa maneira? Pois essa mulher, ela fez isso. Ela sonhou ter um filho. Eu acho muito lindo o sonho dela, porque é assim, nossos sonhos são sonhos egoístas. A gente sonha coisas para nós. Até às vezes a gente deseja uma família. Por que eu desejo uma família? Porque eu quero ter uma esposa que me conforte, que me ajude, que me auxilie, que eu conforte, que eu ajude e que eu auxilie também. Mas eu sonho porque eu preciso, é por minha causa, não é? Por que eu quero ter filhos? Porque eu quero me realizar num filho. Eu quero que um filho seja a minha continuidade, seja o prolongamento da minha existência. Os filhos é que perpetuam a nossa existência. Um dia a gente morre e os nossos filhos continuam lá na frente, não é? E a gente tem sonhos por nossa causa. Essa mulher não sonhou para ela. Essa mulher sonhou ser mãe para dar o seu filho para Deus. E você diz: pronto, mas está certo, mas é que talvez acontecia muito até na nossa sociedade aqui, às vezes as famílias eram pobres, né? E tinham muitos filhos e não tinham como cuidar dos filhos, e elas às vezes entregavam um filho para ser criado numa família com melhor condição, né? E às vezes o pobre coitado do filho ia ser pouco mais que um empregado dentro dessa casa, né? Mas até há casos em que eles foram bem cuidados, bem tratados, até mesmo por religiosos, né? Padres que recebiam crianças, adotavam crianças e tratavam elas como filhos e lhes davam uma oportunidade. E então a gente talvez pense assim: está certo, mas então a Ana fez isso talvez porque ela queria o melhor para o seu filho. Ela achou que o seu filho, sendo criado no templo, ele não ia passar necessidade, e ele ia ter sempre tudo o que ele precisasse, ia ter os melhores mestres, os melhores professores, ia ser bem educado, ia ter um sucesso garantido, né? Agora vamos pensar um pouco quem era o sacerdote daquele tempo. Quando Ana fez esse pedido a Deus, quando Ana engravidou, quando Ana entregou o seu filho Samuel na presença no templo, quem era o sacerdote? Era Eli. E em que situação estava Eli? Estava velho. Não era um homem idoso, sem já muita paciência para cuidar daquele menino. E você diz assim: mas Eli tinha uma família, ali tinha 2 filhos. 2 filhos que Deus levou, que Deus matou porque eram devassos. Foi para este contexto familiar que Ana entregou seu filho. Para um sumo sacerdote já envelhecido, já sem força, já sem energia para cuidar daquela criança, com 2 filhos que eram um péssimo exemplo, né? Aí você diz assim: não, para isso eu não entrego meu filho, não. O meu plano não era esse. O meu plano era entregar meu filho no templo para ele ser bem cuidado, para ele ser bem educado, não para ele ser mal influenciado, não para ele ir para uma família desestruturada, que era a situação da família de Eli. E uma das coisas que nós aprendemos de Eli é que ele foi um ótimo sumo sacerdote, mas um péssimo pai. Foi marca distintiva da vida de Eli. Ele foi um péssimo pai. Um pai excessivamente tolerante com os seus filhos, que deixou os seus filhos à solta. E a consequência foi que ele perdeu os 2 filhos, porque Deus os levou, porque eles se tornaram 2 homens devassos. Sabe aquele homem de Deus
que só pensa na igreja, só pensa no reino, só pensa em trabalhar na obra e esquece a família lá em casa. Esse era Eli. E Davi tinha o mesmo problema. Davi, o problema dele não era o reino, era as guerras, eram as batalhas, eram as conquistas, era o exército, ele era um militar, era um general. E ele foi um ótimo guerreiro, um ótimo rei, mas um péssimo pai. Por isso é que o seu maior inimigo que Davi teve que enfrentar foi Absalão, seu próprio filho. Porquê? Porque ele não soube educar seus filhos. Ele era um pai ausente. O mesmo aconteceu exatamente com Eli. Eli foi um ótimo sumo sacerdote, mas ele foi um péssimo pai. E agora a Ana tem que entregar o seu filho para um pai que não é um bom pai, que não sabe educar os filhos direito, que deixa os filhos à solta e acabou até perdendo 2 deles para o inimigo, porque se tornaram devassos e um dia eles fizeram uma coisa que não deveriam em relação à arca do Senhor, e o Senhor os fulminou. Eles morreram na hora. A Ana tinha bons argumentos para não ter entregue o seu filho, porém ainda assim ela obedeceu à promessa que ela tinha feito a Deus. E sabe qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que Deus levantou do seu filho um homem chamado Samuel, o maior profeta de Israel e o maior de todos os juízes. Samuel está no tempo em que Israel não tinha rei. Era governado por juízes, homens de alta capacidade que governavam o povo. Samuel foi só o melhor governante da era dos juízes. Só porque Ana obedeceu. Os dias estão chegando. Em breve Deus vai enviar os seus anjos. Nós lemos aqui acerca disso nesse texto que nós lemos. Em breve Deus vai enviar os seus anjos para ceifar a terra. Qual é o seu desejo? É que os seus filhos estejam dentro daqueles que vão ser ceifados, ou os seus filhos estejam dentro daqueles que estão no reino de Deus. Certamente o nosso desejo é que os nossos filhos estejam dentro dos escolhidos. Porém, cabe a nós fazer esse trabalho, não é? Cabe a nós como pais, como mães, você que é mãe, que hoje se é homenageada por ser mãe, cabe a nós então saber ser pais, saber ser mães, saber levar os nossos filhos até à ceifeira, até ao reino de Deus. Ser mãe a mãe é provavelmente a pessoa que tem o papel mais central na vida dos filhos. Muitas vezes mais do que o pai, não é? Nem sempre isso é totalmente verdadeiro, mas via de regra, a mãe tem um impacto maior, tem uma presença maior, tem um reflexo maior na história dos seus filhos. Então, minhas queridas, não desistam nunca dos seus filhos. Nunca desistam dos seus filhos. Por muito difícil que esteja a situação, por muito rebeldes que eles sejam, por muito resistentes que eles sejam, nunca desista dos seus filhos. Continue orando por eles. Pode demorar uns anos, mas Deus vai trazê-los para o seu reino. Porque Deus, alguém disse, e eu gostei muito dessa frase, diz que ser mãe é ter um pouco de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que a Bíblia também compara Deus a uma mãe. E ele diz que é como uma galinha que ajunta os pintos debaixo das suas asas. Né? Então Deus se compara esse lado feminino, né? de cuidado, de proteção. Quando Deus fala de si mesmo enquanto um Deus protetor, ele se compara a uma mãe. Então por isso alguém disse que ser mãe é ter um pouco de Deus, ter um pouco desse espírito, dessa tolerância, dessa relevância, dessa resignação, desse abrir mão o tempo todo, né? Essa misericórdia que ser mãe implica. Então nunca abra mão dos seus filhos. É com muita tristeza que a gente vê muitas vezes os pais desistir dos seus filhos. Porque está difícil, porque está ruim, porque ele é difícil, mas não desiste. Mesmo que ele não lhe ouça, tem alguém que lhe ouve, que é Deus, que é o Espírito Santo, e que pode quebrar essa dureza desse coração na hora em que ele abrir brecha, o Espírito Santo entra com tudo e quebra, e transforma a vida desse rebelde num santo e num homem de Deus. Amém? Pois que Deus continue trabalhando na minha vida, na vossa vida, continuando em alerta em relação a esta realidade que nós estamos vivendo. Jesus está voltando, nós temos grandes responsabilidades, começando dentro da nossa própria casa.
Não adianta a gente querer evangelizar a China se a gente ainda não conseguiu converter aquele que está ao nosso lado, que dorme dentro da nossa casa, que é o nosso filho, a nossa filha ou o nosso parente. Amém? Que Deus trabalhe poderosamente depois na minha vida, na sua vida, e que Deus seja glorificado através dessa igreja, para a honra e para a glória do seu nome. Amém.